Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que nos acompanha pelo meu Desafio EAD, essa plataforma que está buscando a sua aprovação no concurso do CFO da Polícia Militar. Ora, como vocês podem ver, excepcionalmente, aconteceu uma troca com o professor Hilder, porque essa semana ele tem alguns compromissos. Porém, a gente vai aproveitar para dar continuidade às questões de ontem, finalizar esta parte do assunto e, se possível, a gente já passa para a próxima parte, são crimes contra o dever e o serviço militar. Tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, esclarecimento, crítica, sugestão, pode mandar aí no chat, a gente responde. Vamos dar continuidade e vamos retomar o estudo, beleza? Pega comigo aí o seu material, pega a sua apostila, paramos na questão de número 16, vamos até a questão 39. Vamos junto. 17ª questão. O subordinado que se recusa a cumprir ordem emitida por superior hierárquico incorre no crime de recusa de obediência. Até aí está perfeito. Artigo 163 do Código Penal Militar. Ponto. Exceto se a ordem for ilegal, caso em que seu descumprimento é justificável. Meu amigo, meu parceiro, me permita te falar uma coisinha. O que é esse descumprimento, essa recusa de obediência? Ela vai ocorrer quando o subordinado, um militar, logicamente é um crime militar próprio, porque veja bem, se é um subordinado, estou falando de um militar. E esse militar, ele vai recusar a obediência à ordem de seu superior. E essa recusa, ela fere a disciplina, ela fere a hierarquia. E é um crime militar. Exemplo, imagine você lá, capitão, tenente, major, tenente, coronel, você oficial, e eu, Lucas, ainda sendo um praça, na época que eu era praça, um soldado, você fala, Lucas, eu quero que você escolte essa vítima, escolte esse preso do ponto A ao ponto B. Eu falo, ema, cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado. Eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não sou obrigado. Mas é aí que você se engana. Porque o militarismo, ele impõe esse dever de obediência. Ele impõe essa disciplina, ele impõe essa hierarquia. E se você quiser dar uma despertinho de, não vou cumprir, não vou fazer, vou recusar, aí você incorre em recusa de obediência. Recusar ordem legal de superior. Recusar, obedecer, ordem legal. Só que tem um porém. A ordem, ela tem alguns requisitos, alguns parâmetros mínimos. Ela tem que ser uma ordem direta, clara, objetiva e, além de tudo, ela não pode ser uma ordem criminosa ou ilegal. O teu superior não pode mandar tu fazer uma coisa criminosa, não pode mandar você fazer uma coisa ilegal. Isso contraria o direito, isso contraria a normalidade, isso contraria a legislação, meu parceiro. Então veja bem, a ordem ilegal, vai para a tua vida toda, ordem ilegal não se cumpre. Ordem criminosa não se cumpre. Exemplo. Tá lá, a gente acabou de capturar um preso, um foragido. Eu lá sou o teu superior e falo bem assim, ei novato, ei moderno, dá-lhe a tua. Quebra esse vagabundo na porrada, irmão. Dá-lhe a tua. Se eu mandar você bater numa pessoa, é uma ordem ilegal. É uma ordem absurda. É uma ordem criminosa. Ou então eu falo, ei novato, pega o só da vítima e some com ele. Guarda pra gente. Ei, novato, pega o dinheiro da apreensão, bota no bolso, bora dividir entre a gente. Ordem ilegal, ordem absurda, ordem criminosa. Não é cumprida. Perfeito? Então aqui, se a ordem for ilegal, o descumprimento é justificável ou justificado. Valeu! Gabarito está? Certo. 18. Considere que militares do Exército Brasileiro, reunidos em alojamento militar, tenham criado uma coreografia ao som de uma versão funk do hino nacional. Opa! Ontem eu falei disso.
desrespeito a símbolo nacional. Tá lembrado? Quais são os símbolos nacionais? A bandeira, o hino, as armas e o selo. Eu transformar o hino nacional em um funk é desrespeitoso. E mais ainda, eu dançar esse funk do hino nacional dentro do quartel. Eu estou desrespeitando um símbolo nacional dentro de uma instituição militar. Não tem mais nada, está configurado o crime. Além de terem filmado a dança e divulgado o vídeo na internet. Nessa situação, segundo o entendimento do STM, a conduta dos militares não constitui errado, constitui crime de desrespeito a símbolo nacional, devendo ser tratadas para disciplinar com brincadeira desrespeitosa. Amigo, entenda uma coisa. Leve isso para sua prova. Leve isso para sua carreira militar. O militarismo, ele possui hastes rígidas. Ele possui limites rígidos. O que fora do militarismo são apenas condutas, transgressões disciplinares. No militarismo é crime. Desrespeitar símbolo nacional em local sujeito à administração militar é crime. Não tem essa de, é brincadeira. Recusar obediência superior é crime. Publicar crítica a superior é crime. Criticar ato de superior é crime. Os pilares da disciplina militar são a hierarquia e a disciplina. Qualquer conduta que atente contra esses pilares vai desaguar ocasionalmente em crime militar. Então, se na sua prova você percebe uma conduta que viola a disciplina, que viola a hierarquia, que desrespeita símbolo nacional, você vai ter crime. Mas lembra que essa conduta tem de ser praticada dentro de local sujeito à administração militar ou diante de tropa, segundo os termos do artigo 161 do Código Penal Militar. Beleza? Então aqui está errado. Porque verdadeiramente falando, não é uma mera brincadeira. É um crime militar. O artigo 162 do CPM trata do crime de despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Em relação à pena e seu aumento, é correto afirmar. É o chamado despojamento desprezível. O que é isso, Lucas? É quando o militar ele tira o seu uniforme de maneira desrespeitosa. É quando ele tira as suas condecorações, a sua insígnia, o seu fardamento de maneira desrespeitosa à corporação. Veja bem, Lucas, qual é a conduta principal? É despojar-se de uniforme, é retirar o uniforme. Onde é que está isso, Lucas? No artigo 162 do CPM. Pense comigo. Um militar revoltado com a vida, revoltado com o salário baixo, revoltado com várias outras mil mazelas que podem ter, ele fala, quer saber de uma coisa? Cansei de ser policial, cansei de ser bombeiro. Ele vai lá, tira a farda e joga no lixo. Ele pega a boina dele e joga no chão. O oficial pega as estrelas que ficam no ombro dele e fala, cansei dessa porra. Arranca e joga no chão. Isso é despojamento desprezível. É você despojar-se do uniforme de maneira vilipendiosa, de maneira desrespeitosa. Veja bem, um militar ele é conhecido pela sua farda. A farda é a tua segunda pele. A farda vai ser a sua segunda pele. Entenda uma coisa que eu aprendi no militarismo. Você, depois que vira militar,
nunca mais volta atrás, velho. Já tem 3 anos que eu saí da corporação e até hoje eu mantenho posturas que eu adquiri no militarismo. Até hoje eu mantenho certas condutas que eu aprendi no meio militar, no meio castrense. É que nem fala, o sangue é cinza, que é a cor da farda. A farda é a tua segunda pele. E é desrespeitoso, é desonroso tu tratar ela de maneira vilipendiosa. Perfeito? Então jogar a farda no lixo, tirar e jogar no chão, jogar como se estivesse tirando um pedaço de pano velho, gravar vídeo tirando a farda e jogando no chão, faz gracinha. Despojamento desprezível. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Perfeito? Só que veja bem, o despojamento tem como pena a detenção, que vai de 6 meses a 1 ano. Só que eu ainda tenho uma causa especial de aumento de pena. E essa causa especial de aumento de pena é exatamente a alternativa C. Ou seja, se o fato é praticado diante da tropa ou em público, a pena é aumentada da metade. Como assim, Lucas? Uma coisa é eu tirar a farda e jogar no chão assim, de maneira individual, no chão, no lixo, desrespeitosamente. Outra coisa é eu fazer querendo humilhar em público, desrespeitar, tratar de maneira desigual, tratar de maneira vilipendiosa. Teve um caso, para quem acompanha a rede social, muito famoso. Qual foi? Tinha um militar, eu acho que era do DF, eu não lembro qual era o estado, que ele tinha conseguido, eu acho que, um intercâmbio, então ele ia morar no Canadá, uma coisa assim. E aí no último dia que ele foi dar baixa, o que ele fez? Ele gravou um vídeo dele tirando, eu não lembro se era a farda completa, se era somente o gorro, se era a boina. Ele tirou o uniforme e jogou no lixo. Porque ele estava indo para o Canadá e ia ser policial no Canadá. Ele tirou o uniforme e jogou no lixo. Despojamento desprezível. Crime militar. Não sei a consequência dos atos dele, mas eu garanto que de graça não ficou. Beleza? Tranquilo? Para o senhor ou a senhora que quer ser oficial da PM ou do bombeiro, entendam uma coisa. Você pode não ser um apaixonado pelo militarismo, você pode não ser um completo louco pela carreira, mas enquanto você estiver na carreira, ou se for a carreira que vai acompanhar toda a sua vida, respeite a instituição, respeite os pilares. Eu sempre falei, eu nunca fui um completo apaixonado pela polícia. Eu era um bom policial, eu não era um bom militar. Porque eu gostava da minha barba, eu gostava do meu cabelo grande, eu tenho um problema crônico com o horário. Mas eu sempre me portei com respeito e disciplina. E é isso que vai guiar a sua carreira. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Então aqui o gabarito é a letra C. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato é praticado diante da tropa ou em público, a pena é aumentada da metade. Perfeito, tranquilo, sem estresse. 20ª questão. No que tange aos crimes militares contra a autoridade ou disciplina militar, é correto afirmar. Letra A. Para a criação do crime de motim, artigo 149, é necessária a reunião de no mínimo 3 militares. Errado. Militares é 2 ou mais militares. A lei não fala em 3, ela fala só em militares. Então é 2 ou mais. Para a criação do grupo de organização de grupo para a prática de violência, é 150, é necessária a reunião no mínimo de 3 militares. Igual motim, é 2 ou mais. Não é 3, é 2 ou mais. Aqui, ó. Aqui é o artigo 150. Caracteriza o crime de incitamento a conduta de incitar a indisciplina militar, ainda que esta não se caracterize como crime militar. Alternativa letra C. Correta, perfeita, linda, encaixada, maravilhosa. Artigo 155 do Código Penal Militar.
O incitamento, que eu falei do ontem dele, pode ser incitar a indisciplina, incitar a desobediência ou incitar a prática de outro crime militar. Ora, Lucas, o que é esse incitamento? É você estimular a prática de uma conduta de indisciplina, de desobediência ou de crime militar. Por exemplo, a minha esposa ela é militar. Ela é militar. E um belo dia eu acordo e não querendo deixar que ela saia da nossa casa, eu falo para ela, não, amor, não vai trabalhar hoje. Fica aqui em casa. Vamos dormir até tarde. Não, não precisa. Você pode chegar atrasado. Faz assim, falta. Deixa para lá. Eu estou incitando ela a faltar o serviço, a praticar um ato de indisciplina, a desobedecer uma ordem de serviço de maneira injustificada. É crime? É incitamento à indisciplina, à desobediência ou à prática de crime militar. Então eu tanto posso incitar a indisciplina, a desobediência ou a prática de crime militar. A letra C está correta. D. Para a cassação do crime militar de violência contra superior, não é necessário que o autor conheça a qualidade superior hierárquica. Aqui é o artigo 157 do Código Penal, tá? Militar. 157 do CPM. Daquele contra quem é praticada a violência. Levanta a cabeça, olha para mim, presta atenção, larga essa caneta aí por um minuto, presta atenção. Amigo, qualquer crime que envolva a relação de hierarquia contra inferior, contra superior, contra comandante, condutas que envolvam qualidades pessoais, eu necessariamente preciso ter conhecimento da qualidade do outro agente. Eu comentei sobre essa mesma questão ontem. Eu só vou responder por violência contra superior se eu souber que o outro militar é superior. Se eu não conhecer essa conduta, se eu não conhecer essa condição de superior hierárquico, eu respondo por outro crime. Lesão corporal, vias de fato, outra coisa. Agora, eu, Lucas, na época soldado, agredi um capitão. E eu sabia que ele era capitão, de qualquer das forças que seja. Violência contra superior. Eu, Lucas, agredi um tenente. Eu, soldado, agredi um tenente. Só que eu não sabia que ele era tenente. Eu estava jogando futebol, uma partida de futebol ali na rua, rolou um entendimento e eu bati no cara. Eu não sabia que ele era tenente. Vai ser outro crime. Lesão corporal, vias de fato, nem crime militar vai vir a ser. E eu não conhecia a condição dele. Perfeito? Se eu não conhecer essa condição de superior hierárquico, não posso ser punido, eu não posso ser responsabilizado por tal conduta. Eu falei e volto a repetir. O direito penal brasileiro é um direito subjetivo. É um direito que vai depender de avaliação de condutas dolosas ou culposas. Se eu não tenho conhecimento do fato, eu não posso ser responsabilizado a título de dolo ou a título de culpa. E se eu for responsabilizado, é o que eu vou chamar de direito penal objetivo. Eu estou sendo responsabilizado sem intenção, sem dolo ou sem culpa. E isso é proibido no direito penal comum e militar brasileiro. Então, eu necessariamente preciso conhecer a condição de superior ou subordinado do outro agente. Letra E. Para a agressão do crime de desrespeito ao superior, não é necessário que o ato seja praticado diante de outro militar, diverso do superior hierárquico desrespeitado. Artigo 160 do Código Penal Militar. Desrespeito a superior. A conduta é desrespeitar superior diante de outro militar. Veja, a conduta ela só vai se perfazer,
ela só vai se consumar se eu tiver 3 pessoas. Eu preciso ter 3 agentes. Quem são, Lucas? Eu tenho o autor, que é o subordinado, que é quem vai praticar a conduta. Eu tenho a vítima, que é o superior, que é quem vai ser a pessoa ofendida ou desrespeitada. E eu tenho que ter um terceiro militar, um terceiro agente, que é quem vai presenciar o desrespeito. Então veja bem, não é meramente eu ofender o meu superior. Não é eu falar, você é um superior de merda, só toma decisão imbecil. No privado, no particular dele, não. Tem que haver uma terceira pessoa. Tem que haver um outro militar. Então o desrespeito ao superior, artigo 160, ele exige a presença de uma terceira pessoa. Perfeito, tranquilo, sem estresse. Então o erro está em falar que não é necessário. Na verdade, é necessário sim a presença de outro militar. No que concerne a alguns crimes contra a autoridade ou disciplina militar, assinale a opção correta. Para a tipificação dos crimes de violência contra superior e contra militar de serviço, existe a condição de militar do sujeito ativo. Artigos 157 e 158 do Código Penal Militar. 157, violência contra superior. É o subordinado agredindo o seu superior. Então, aqui no 157, violência contra superior, eu preciso sim de 2 militares. Um superior, que vai ser a vítima, e um subordinado, que vai ser o autor. Na violência contra militar de serviço, a lei não me exige relação hierárquica, não exige relação funcional entre agressor e agredido. Ela só fala que eu irei agredir militar de serviço, seja oficial ou seja praça. Então imagine uma pessoa transitando em frente ao quartel do glorioso EB, ali na Padre Júlio, e ele vai e encaixa com a cara do sentinela, que tá lá na porta. Ele fala, sentinela, não fui com a tua cara, meu irmão. Eu vou tacar uma pedrada na tua testa, porra. A pessoa pega uma pedra e taca na cabeça do sentinela, que nada tem a ver. O sentinela tá lá de mexeu com ninguém, velho. Você vai lá e tá na cabeça de uma pedrada. Ou então eu tenho uma guarnição que está de serviço e um maluco completamente louco vai lá e parte para cima da equipe de serviço. Pô. Violência contra militar de serviço. E veja bem, eu não exijo condição especial do sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo da conduta é quem pratica a conduta criminosa. E se eu não exijo essa condição especial, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Militar da ativa, da inatividade ou civil. Então, um crime militar impróprio. Então, aqui, ó, está errado. Não exige-se condição de militar no crime de violência contra militar de serviço. No que se refere ao crime de revolta, que consiste na prática dos atos que caracterizam o motim, a uso de armas pelo agente, até aqui está certo, é o artigo 149, parágrafo único. O CPM prevê agravamento de pena para os cabeças e atribui essa condição de proeminência aos oficiais que participarem do movimento. Senhores, essa questão aqui é simples, clara e objetiva. Eu falei com você sobre ela ontem mesmo. Tá lembrado? O que é o motim? Reunir-se militares para recusar obediência à ordem de superior. E tem lá os incisos. O que é a revolta? É um motim qualificado pelo uso de armas. Tanto no motim quanto na revolta, eu vou ter um aumento de pena de quanto? De 1/3 para os cabeças. E quem são os cabeças?
são quem coordenam, são quem instiga, é quem estimula o movimento, é quem puxa. E eu te falei que sempre que houver subordinados, sempre que for um crime de autoria coletiva, concurso necessário ou chamado crime plurissubjetivo, e eu tiver subordinados e oficiais, os oficiais sempre serão cabeça, independentemente deles coordenarem ou puxarem o movimento, beleza? Eles sempre serão cabeças. Então aqui está perfeito, gabarito letra B. Essa condição de proeminência é atribuída aos oficiais que participarem do movimento. Só o fato de você ser oficial e estar dentro, tu pode não fazer porra nenhuma. Tu pode não fazer nada. Tu pode estar lá olhando e dizendo, vamos galera, tamo junto. Tu pode ser o primeiro a correr quando tacar o Zara. Mas o fato de ser oficial, ele puxa para ti, ele abraça para ti essa proeminência de ser cabeça. Vou te lembrar, eu vou te ensinar uma coisa. A gente fala na polícia que os oficiais são as cabeças pensantes da polícia, do bombeiro, das forças como um todo do militarismo. Então, toda vez que tu pensar em oficial, tu vai pensar que ele é um cabeça. Beleza? Porque são as cabeças pensantes. Por mais que eles não tenham uma participação ativa, mas se for um movimento de subordinado em que eu tiver oficiais, todos os oficiais ali presentes serão cabeças. Beleza? Tranquilo? E só mais uma dica para que você não escorregue em casca de banana. Não importa. Eu posso ter 1, 2, 3, quantos cabeças forem necessários e possíveis, segundo o entendimento da lei. Beleza? Tranquilo? Sem estresse. Vamos avançar. Para a confissão do crime militar de motim, existem 3 militares. Demônio do meu ódio. Porra, 3 não. É 2 ou mais. 2 ou mais. Admite-se o civil como sujeito ativo do crime de adiciação para motim. Até aqui tá lindo. Artigo 154 do CPM. Que se consuma com um mero convite para a prática. Ah, não faz isso comigo. Eu te expliquei essa parada ontem, porra. Artigo 154. Aliciar militares para a prática do motim ou da revolta. Eu, Lucas, atualmente sou civil, correto? Eu posso ir até um grupo de militares e convidar eles para começar um motim. Eu falo, pessoal, eu era militar alguns anos atrás e eu sei que é foda, eu sei que o salário talvez não seja o que a gente espera, eu sei que as condições talvez não sejam as ideais, eu sei que a escala é fodida, às vezes é 24 por um banho, é o Zara, vamos começar um movimento, vamos começar uma revolta, vamos começar um motim, vamos tocar fogo, é a noite, é o momento da revolução das forças policiais do Brasil. Eu posso fazer o discurso mais lindo do mundo. Mas se eu não convencer os militares, eu fiquei apenas na tentativa, na expectativa de praticar aliciação. A aliciação para motim ou revolta, ela exige que eu convença o militar. Eu tenho que convencer. Agora, não confunda convencer com praticar. Ela não exige a prática da conduta. Eu não preciso que ele pratique o motim ou a revolta. Eu preciso que ele concorde comigo. Ele concordou comigo, ele aceitou a minha ideia. Eu, Lucas Civil, cometi aliciação para motim ou revolta. Essa mesma regra vale para o artigo 155, que é o incitamento. Incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar. Beleza?
Aqui até aqui estava certo, só que eu estou aqui em consuma com mero convite. Não, eu preciso da concordância. Para a sua consumação, o incitamento, que é o chamamento de militares para a prática de crimes diversos do motim da revolta, não compreendendo ato de indisciplina, são necessários o assentimento e a prática das infrações pelo incitado. Eu tenho 2 erros crassos aqui, tá? Primeiro, o incitamento, ele pode ser para a prática de crimes, eu te falei, e ele pode sim compreender ato de indisciplina ou desobediência. Lembra? Incitar a prática de ato de disciplina, desobediência ou outro crime militar que não configure um motim ou revolta. É o artigo 155 do CPM. São necessários o assentimento, que é a concordância, até aí tá certo, beleza? E a prática das infrações. Não. Aqui é igual a adiciação. Eu não preciso que o agente pratique a conduta. Eu não preciso que ele pratique a desobediência, que ele pratique a indisciplina, que ele pratique o crime militar. Eu preciso da concordância. Porra, ele concordou comigo. Brasil, beleza, tá lindo, maravilhoso, perfeito, encaixado e complexo. Aí não tem problema. O crime está consumado. A prática da conduta criminosa é o que eu vou chamar de mero exaurimento da conduta. Perfeito? Tranquilo? Sem estresse? Então, eu tenho 2 erros aqui crassos sobre o ele exige prática e ele não compreendendo indisciplina. Errado. Conforme o CPM, é crime punível com detenção de 1 a 2 anos. Aqui eu tenho um macete para você. Qual é, Lucas? Todo 10 puxa det. Como assim, Lucas? Todo 10 puxa det. Todo 10 puxa det? Sim. Desrespeito a superior é 10. Despojamento desprezível é 10. Desrespeito a símbolo nacional. Todo 10, olha, desrespeito, despojamento, puxa det, puxa detenção. Então, se a conduta inicia com a partícula 10, salvo o desacato superior, que é outro universo, se for desrespeito a superior, se for despojamento desprezível, ou se for desrespeito a símbolo nacional, a conduta é punível com detenção. Vamos lá. Violência contra oficial de dia não como é? É violência contra militar de serviço, que é o artigo 158. Não é essa aqui. Incitar a desobediência à disciplina ou prática de crime, isso aqui é o incitamento. É o artigo 155, não é o meu caso. Praticar militar diante da tropa ou em lugar de administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional. É o desrespeito a símbolo nacional. Olha aqui, ó. É o desrespeito a símbolo nacional. Todo 10 respeito, puxa, det, detenção. Aqui, assumir o militar é a chamada assunção de comando desautorizada. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. Todo 10 puxa, det. Com base nos previstos no tal. O crime de... alternativa correta. O crime de desrespeito ao superior, previsto no artigo 60 do CPM, somente restará caracterizado se ocorrer diante de outro militar. Não vou nem bater cabeça. É essa daí, não é? Eu te falei, desrespeito a superior. Eu preciso de 3 pessoas. O superior, que é a vítima, o subordinado, que é o autor, e o outro zureta que vai estar lá vendo toda a cagada. É tipo assim, tá aqui o capitão, o sargento e um soldado. O sargento chega e fala bem assim pro capitão, o senhor não sabe comandar. O seu comando é uma merda. Meu amigo, se eu botar a porra de um jegue aqui, ele vai comandar melhor do que você, seu animal, incompetente, burro, inútil, imundo, porcaria, peste do meu ódio, filho do demolidor, praga do universo.
E o soldado vai bem assim. Não! Eu não deixava! Eu tenho 3 pessoas. Eu tenho o autor da conduta, eu tenho a vítima, que é o capitão, e eu tenho o soldado enxerido lá fazendo. Meu Deus! Fica assim igual Homem-Aranha, assim, ó. Zureta. Beleza? Tranquilo? Então aqui já tá certo. Bora ver. No crime de deserção, previsto no artigo 187 do CPM, a deserção consuma-se no 6º dia. Opa! É o nosso próximo assunto, tá? Crimes contra o dever e o serviço militar. Mas não é 6 dias. A deserção se consuma após o 8º dia. É mais de 8 dias de ausência. O crime de revolta ocorre quando militares desarmados errado. Revolta tem que ter armas. 149, parágrafo único. D. A utilização pelo militar de uniforme distintivo ou insignia de pós-graduação superior ao seu não é crime definido no Código Penal Militar? Meu amigo, agora a gente chegou aqui numa situação bem complicada. Uso indevido é o artigo 171, ainda é 171, tá? Do Código Penal Militar. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia. Você, enquanto militar, você vai ter direito a usar uniforme, a usar as honrarias, as insignias referentes ao seu posto ou à sua graduação. Você que vai ser oficial, você vai ter posto. O praça, ele tem graduação. E caso você não bate na madeira, caso um outro maluquinho use o uniforme de uma graduação de um posto superior ao que ele ocupa, isso é crime militar. Lucas, espera aí, não entendi agora. Bateu o Biafra, voar, voar, subir, subir, ir aonde for. Mulher garganta. Como assim? Vou te contar um caso concreto que eu presenciei na minha carreira militar. Tinha um maluco de um soldado, não vou dizer nome, logicamente, que é antiético, lá na polícia da Iugoslávia, lá na polícia da Moldávia, que ele namorava uma menininha. Só que ele falava para essa menininha que ele era capitão da polícia. Ele era soldado e falava que era capitão. Só para aquentar, só para brilhantar os olhos da mocinha. E uma bela vez, sem ter porra nenhuma para fazer, ele teve uma ideia assim, olha, genial. Uma ideia que, porra, velho, eu acho que se eu nascesse 3 vezes, eu não pensava numa merda tão bem feita quanto ele pensou. O que foi, Lucas? Ele pensou, vou comprar uma farda de capitão, vou comprar as insígnias de capitão, vou comprar e vou mandar bordar o meu nome de capitão. E para melhorar a situação do belo, da coisa mais inteligente do universo, ele foi pra porra de um churrasco em uma sede pública. Ele foi se expor com a porra do uniforme de capitão. Mano, bateram foto desse lazarento. Moral da história. Ele foi preso por uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. A menina largou ele, porque quando descobriu que ele era soldado, acabou o amor era real. Ela pensava que ele era capitão. E ele, quase, por isso aqui, que ele não foi parar na rua. Pulou uma fogueira. Então, você, olha para mim agora. Momento Love Songs. Momento.
I'm never gonna dance again, looking for the sunshine, baby. Olha pra mim, meu garoto. Olha pra mim, minha garota. Você aí, que está solteiro nesse momento. Você que está solteira e está pensando bem assim, depois que eu entrar na polícia, que eu entrar no bombeiro, a minha vida vai mudar. Eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou ficar mais bonito. E você vai. Você vai ficar mais bonito, mais simpático, mais sorridente, mais forte. Vai acontecer com você uma coisa chamada farda madrinha. Tu pode ser a coisinha mais feia do mundo, mas quando tu botar a farda, tu vai ficar com uma imponência. Tu vai ficar com uma estrutura, tu vai ficar com o dorso aumentado, o teu braço vai ficar gigante, tu vai ficar alto, altivo. O militar é boçal e soberano, ele anda assim, olha. O tempo todo é assim, braço cruzado, entendeu? Você vai fazer sucesso entre os menininhos e menininhas. Meu caro meu sangue, meu caro mancebo, minha jovem moçoila. Mas, por favor, não faça uma merda dessa. Não diga que você é uma coisa que você não é. Você vai chegar lá ao posto de coronel. Não tenha paciência, tá bom? O amor da sua vida ele vai vir até você, sendo você um jovem soldado ou um velho coronel. Às vezes o amor da sua vida ainda nem nasceu. Já pensou você lá sendo coronel da PM com seus 60 anos, conhece o amor da sua vida que vai ter 18 anos ainda? Às vezes ela nem nasceu, mas ela vai te amar, ele vai te amar. E para você que ainda namora ou que vive com uma pessoa, no momento que você passar, ele vai te pedir em casamento, porque é o milagre do amor do concurso público. O concurso público, ele também une pessoas, tá bom? Então pensa comigo. Isso aqui é mais do que uma mudança de vida. É o garantir o seu amor no futuro. Love songs todos os dias. Beleza? É sim o crime definido no Código Penal Militar. Acerca dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar do Código Penal, a alternativa correta. Para a questão do crime de motim, é necessário que eles estejam armados. Lembra, o motim é desarmado. Armado é a revolta. Comete crime de conspiração o militar que deixa de levar o conhecimento do superior, o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia. Senhores, existem duas condutas quais sejam a conspiração e a omissão de lealdade militar. Olha aqui, ó. Esse aqui é a omissão de lealdade militar. Lá do artigo 151 do CPM. 151 do CPM. O que é uma lealdade militar? Eu, Lucas, sou militar da caserna e eu estou sabendo que vai acontecer um motim ou uma revolta. Eu tenho conhecimento disso. Eu já tive notícias prévias que amanhã vai ter um motim no quartel, que amanhã os militares vão ocupar o quartel. Eu tenho o dever legal, o dever institucional, a obrigação castrense de comunicar aos meus superiores, enquanto ainda há tempo de evitar o movimento. Então, eu, Lucas Militar, tenho o dever de comunicar aos meus superiores o motim ou a revolta de que eu tiver notícia em tempo hábil, enquanto ainda há tempo para evitar o movimento. Ou, caso o movimento já tenha iniciado, eu tenho que fazer tudo o que for possível ao meu alcance para evitar o movimento. Até que a primeira parte do 151, que é eu comunicar ao meu superior a conduta, o fato, porra, eu concordo. Eu, Lucas, sou militar, sei que vai ter um motim ou uma revolta e tenho a obrigação de comentar ao meu superior o que vai acontecer enquanto ainda há tempo de evitar. Agora, a segunda parte, eu acho muito foda. Por quê? Imagina que você é uma pessoa só. E vai acontecer a porra de uma revolta.
onde 50 militares armados vão ocupar o quartel e vão recusar a obediência ao superior. E a lei exige que você, esse único militar, só com a sua coragem, a sua bravura e todas as suas habilidades de ninja, faça tudo o que é possível para evitar o movimento. O que porra que tu vai fazer? Tu vai chegar assim, mas ei! A revolta pegando fogo, o pessoal com fuzil atirando pra cima os caralho, gente tocando fogo em bandeira, virando viatura do capote e o cacete. Tu vai fazer o quê? Não tem o que fazer, meu parceiro. Não há nada que possa ser feito. Mas a lei exige que você tenha uma conduta de tentar evitar o movimento. Faz assim, forma a fila e vem um de cada vez, porra. E aí tu vai evitar uma revolta, só tu. Vai lá, Braddock, vai lá, Rambo, vai lá, Highlander. Tu consegue. Já a conspiração, tá vendo? Esse crime aqui é com lealdade, tá? A conspiração, falamos dela ontem, lá do artigo 152 do Código Penal Militar, do CPM, é concertarem-se militares para a prática do motim ou da revolta. Lembra? É quando militares se reúnem e concordam praticar o motim ou a revolta. Lembra que a conspiração, ela vai usar esse termo aqui, ó. Concertarem-se. Se tu vê o concertarem-se na tua prova, ele só pode ser 2 crimes. Ou é a conspiração, ou é o concerto para a deserção. Se a gente concerta para a prática de deserção, é concerto para a deserção. Se a gente concerta-se, se a gente concorda a prática do motim ou da revolta, é a conspiração. Eu te falei ontem que é ato preparatório punível, é antefacto punível, é antecipação de conduta, é antecipação de punição. Ela por si só já é punível. Comete o crime de violência contra inferior, o superior hierárquico que ofende inferior mediante ato de violência, que por natureza ou pelo meio empregado se considera aviltante. Errado. Essa é a chamada ofensa aviltante contra inferior. O que é isso, Lucas? É quando o superior hierárquico ele agride o seu subordinado, mas não uma agressão de maneira a causar lesão, a causar dano físico. A intenção dele não é matar, não é bater, não é machucar, é humilhar. É uma ofensa aviltante. Tá aqui, tem 2 capitães passando, estão conversando aqui e passa um cabo correndo aqui. O capitão tá assim, sai daqui, cabo. Bate na cabeça dele, aqui atrás. Sai daqui. Ai, caralho. Porra, essa doeu pra cacete, hein? A minha mão tá pesada, foda-se. Porra. Aí chega, deu aquele arrepio aqui. Aí eu tenho que tomar cuidado com essas porradas. Passa assim, sai daqui, cabo. E bate aqui no cangote do cabo, de maneira desrespeitosa. Ele não quer lesionar, ele quer machucar. Ou então tá aqui 2 tenentes conversando e vem um sargento correndo. Aí o tenente chuta a bunda, ei, sai daqui, sargento. Chuta a bunda do sargento. Ora, isso é ofensa aviltante. Ou então tá lá uma formatura em frente à tropa, todo militar, o oficial vai lá, tira a luva dele e bate com a luva na cara do praça. Paft! Ofensa aviltante. Lucas, como é que eu vou conhecer? Pela palavra. Aviltante. É o artigo 176 do Código Penal Militar. Ofensa aviltante a inferior hierárquico. O militar que critica publicamente ato superior incide no crime de publicação ou crítica indevida. Meu amigo, está corretíssimo. Artigo
66 do Código Penal Militar. Lembra que eu te falei? Se você publica uma crítica ao seu superior, isso é crime. Você não pode publicar crítica. Você não pode criticar de maneira midiática ou pública o seu superior. Isso é crime militar. Cara, o teu superior pode ser a porta. O teu superior pode ser o jegue do jegue da alma do coco lavado. Ele pode ser o cara mais coquinho do universo. Ele pode ser uma porta em forma de gente, de tão pateta que ele é. Mas tu não pode falar porra nenhuma. Ele pode ser, tipo assim, te dar a ordem mais imbecil do mundo. Mas se for uma ordem legal, tu vai ter que cumprir. Ele pode inventar as coisas mais mirabolantes da cabeça dele. Mas tu não pode criticar ele. Porque existe a hierarquia. Existe a disciplina. E isso é inegociável. Então, quando tu tiver com ódio do teu superior, vai para uma academia, malha, saco de boxe, sei lá. Mas não vai para a internet falar mal dele. Não vai para o Instagram dizer que o teu superior não pensa. Isso é crime, isso é crítica indevida a superior ou ato de superior. Você não pode publicar ato, documento ou escrito de administração militar sem autorização, nem pode criticar ato de superior de maneira indevida. Não pode criticar ato atinente à disciplina militar de maneira indevida. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Agora tem um porém. Tu não pode falar mal. Agora, se for para elogiar, meu parceiro, tá liberado. Como assim, Lucas? Tu vai lá pro teu Instagram, pro teu Facebook, pro teu X, pro teu Trends e fala bem assim: o meu capitão é o capitão mais lindo, inteligente, olhos belos, amor da minha vida. E ninguém é tão bom quanto ele. Isso tá liberado. O que não pode é falar mal. Mas se for para puxar saco, você tá autorizado. Então aqui a letra D é o correto. O crime de incitamento consiste em fazer apologia de fato que a lei militar já está errado, né? Incitamento é incitar a prática de desobediência, indisciplina ou crime militar. Fazer apologia é apologia a fato criminoso. Até o verbo não combina. Apologia, incitamento é incitar. Tá doido? Se marca uma porra dessa, ou porque foi fazer a prova drogado, ou foi fazer a prova amanhecido, ou levou chifre e tava com raiva da vida. Marcar uma porra dessa aqui é pra te bater a cabeça 3 vezes e sair correndo na sala. Fazer apologia é o artigo 156. 25. Julgue o item subsequente de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes no âmbito do direito penal militar. No crime de apologia de fato criminoso, beleza, artigo 156, ou do seu autor, é impossível que se trate de fato capturado pela lei penal militar, beleza, tem que ser crime militar, como crime, ainda que culposo. Tá lindo, tá perfeito. Fazer apologia a fato definido como crime na lei penal militar. É isso que a lei fala. Ela não fala se o crime é doloso ou culposo. Se é crime militar e eu faço apologia, eu elogio, eu exalto, eu falo, meu Deus, que crime lindo, perfeito, que criminoso, maravilhoso, meu sonho é ser igual a ele. Não importa se o crime foi doloso ou culposo. É fato definido como crime na lei militar. É apologia a fato criminoso. Acabou. Morreu Bahia, virou Bangu, capotou o capote, morreu.
Artigo 156 do CPM. Julgue o subsequente. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes no âmbito do direito parlamentar, é impossível a tentativa do crime de respeito ao superior. Oi? Por que é impossível? Por que é impossível eu tentar desrespeitar meu superior? Olha, eu não posso tentar contra ele? Eu não posso tentar contra a pessoa dele? Por quê? O que tem de impossível? Não. Eu posso tentar desrespeitar ele por meio de palavras, eu posso tentar publicar um texto humilhando o meu superior diante da tropa, diante de outro militar. E quando eu for publicar o texto, quando eu for ler a carta, quando eu for pegar o microfone para falar mal dele, alguém me interrompe. Então, a tentativa é perfeitamente possível. Não inventa, porra. Errado. Aqui é certo. (27) O civil poderá praticar o crime de uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Essa questão, ela tem uma pegadinha escabrosa, cara. Uma pegadinha assim, sabe? Pesadíssima. Por quê? O crime é uso indevido de uniforme, distintivozinha, por militar. A lei fala em por militar. Só que, porém, todavia, não obstante, a gente vai estudar um assunto chamado concurso. A gente já estudou, na verdade, ou não lembro, acho que eu não vou estudar ainda. Concurso de pessoas ou concurso de agentes. O que é o concurso de pessoas? É quando duas ou mais pessoas se unem para praticar uma conduta delitiva. E o nosso direito penal militar, bem como o direito penal comum, adota uma chamada teoria monista da conduta, onde todos os agentes que responderam pelo crime responderão pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. E uma das formas de concurso é a chamada participação. Você pode ser autor, coautor ou partícipe. Participação ou partícipe, olha para mim, presta atenção, porra. É quem presta auxílio moral ou material. Auxílio moral, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser induzir ou instigar. Induzir é suplantar a ideia, é fazer a pessoa pensar em praticar a conduta. Eu falo bem assim, vai lá e mata uma pessoa. Você não tinha pensado em matar, mas eu fiz surgir, eu implantei a ideia, eu estou te induzindo. Isso é participação. Instigar é reforçar uma ideia. A pessoa, não, porra, Lucas, eu estou pensando em matar o fulano de tal. Eu vou lá e falo, vai lá, faz, mata, realiza. Eu instigo, eu estimulo. Isso é instigação. Auxiliar, auxílio material, é prestar os meios ou os modos para a prática da conduta. Senhores, é possível que um civil responda por este crime de uso indevido de uniforme, distintivo assim por militar? Sim, é possível. Desde que na condição de partícipe. Imagina que eu disse para um superior meu, aliás, o meu irmão, vamos dizer, é capitão da polícia. Não, é soldado da polícia. E eu falo para ele, porra, mano, por que tu não finge que tu é capitão para te dar um golpe ali numa concessionária, alguma coisa? Vamos tentar ganhar um dinheiro fácil aí. Eu comecei a induzir ele a se passar por capitão. Quando ele fala, porra, Lucas, eu tô a fim de deixar minha namorada doida por mim, eu quero fingir que eu sou tenente. Vai lá na loja e compra para mim o uniforme de superior, manda bordar o meu nome de tenente na camisa. Eu vou lá e faço esses atos materiais. Eu compro o uniforme para ele, eu compro as insígnias, eu mando bordar o nome dele.
É ele que vai usar o uniforme. É ele que vai ser o autor da conduta delitiva. Mas eu estou prestando auxílio material. Eu estou fornecendo os meios e modos para que ele consiga executar a sua conduta. Então, nos termos do Código Penal Militar, eu respondo pela mesma conduta criminosa na medida da minha culpabilidade. É a aplicação crassa, clara e inequívoca da teoria monista, em que todos os agentes respondem pelo mesmo crime. É o que no concurso de pessoas eu vou chamar de identidade de conduta delitiva. Só que eu vou mais além. Eu vou complexar, eu vou aumentar o grau de dificuldade do seu concurso. E vou te dizer que o Código Penal Militar adotou a teoria monista mitigada, temperada. Por quê? Ele me fala que além de responder pela mesma conduta criminosa, eles também responderão na medida de suas respectivas culpabilidades. Então, eu terei um militar respondendo como autor do crime de uso indevido de uniforme vestido por militar, e eu terei um civil respondendo como partícipe da mesma conduta. Beleza? Tranquilo. Sem estresse. Então, olha aqui, ó. O civil pode sim praticar desde que na condição de partícipe. Está certo, claro e inequívoco. Já tá. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante no âmbito do direito militar, o direito de abuso de requisição militar não admite tentativa. Errado. Esse poder de requisição, como assim? Você, quando for militar, você vai ter poderes atinentes ao seu posto, ao seu cargo, à sua graduação. E esses poderes estão ligados diretamente com o que você pode ou não pode fazer. Requisitar informações, requisitar medidas, dar ordens, emitir, exigir, pedir informações ou condutas de seus subordinados, ou documentos de órgãos, ou documentos da sua função. Você vai ter esse poder de requisição. Só que veja bem, meu querido, esse poder de requisição também, ele vem encarregado de deveres. Você vai ter um limite legal. Lembra que a administração pública ela é guiada por uma legalidade vinculada, em que o agente público só pode fazer aquilo que a lei determina. Ao contrário do particular, que é guiado por uma legalidade em contrário senso. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O funcionário público só pode fazer aquilo que a lei determina. São legalidades que caminham em sentidos distintos. Um só faz aquilo que a lei manda e o outro faz aquilo que a lei não proíbe. E a requisição é um poder que a lei concede a você. Só que você pode se exceder. Você pode passar da conta. Você pode requisitar informações, documentos ou medidas que não são cabíveis a você. Ora, se eu sou tenente, não cabe a mim requisitar a instalação de inquérito policial. Se eu sou capitão, não cabe a mim requisitar a instauração de inquérito contra coronel. Não existe. E se eu abuso desse dever, desse poder de requisição, eu cometo crime. É o artigo 173 do Código Penal Militar, do CPM. Beleza? E, na verdade, ele admite sem tentativa. Eu posso encaminhar um documento requisitando medidas que não são cabíveis à minha pessoa e ser interceptado. Então, ele admite sem tentativa. Está errado. 29. No crime de resistência mediante ameaça ou violência, a obstrução deve ocorrer somente com o emprego de violência física. Errado. Como assim, Lucas?
Artigo 177. 177. Eita, cacete, fiz uma cagada aqui geral. Artigo 177 do Código Penal Militar. Amigo, resistência é opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça contra o seu executor ou quem lhe preste auxílio. Exemplo, exemplo, exemplo. Imagine que você, policial militar, oficial, vai efetuar a prisão de um subordinado por um crime militar, é uma prisão em flagrante. E você fala para o seu subordinado bem assim, de costa para mim, eu vou algemar você. E no momento que você vai fazer a algemação da pessoa, do subordinado, ele resiste. Ele vai para cima de você. Ele entra em luta corporal com você. Ele praticou violência. E essa oposição à execução de ato legal mediante violência é o que eu chamo de resistência. É essa a conduta criminosa do artigo 177. Só que a resistência também pode ser de maneira moral, mediante ameaça. Você falou para o seu subordinado, você está preso, bote a mão para trás que eu vou lhe algemar. Ele pega a arma dele bem aqui, fala bem assim, se vier para cima de mim, eu vou matar. Se alguém encostar um dedo em mim, eu vou matar. No momento que ele faz isso, que ele pratica essa ameaça e está oferecendo resistência. E eu vou um pouco mais além. Olha aqui, ó. Na resistência do caput, é a forma simples, tá? Agora você vai ter também a forma qualificada. Qual é a forma qualificada, Lucas? É quando, em razão da resistência, o ato não se executa. Como assim, Lucas? Eu entrei em luta corporal com o preso, ele me meteu a porrada e fugiu. É resistência qualificada. Beleza? Ou então, eu ia prender o cara, eu disse, levante, eu vou lhe algemar. Ele pegou a arma e falou, se vier para cima de mim, eu vou atirar. Eu recuei. Eu falei, eu não vou para cima dele, estou desarmado, ele está armado. O ato, a prisão não vai se executar. É a forma qualificada da resistência, beleza? Então, se eu dou a ordem, se eu vou praticar o ato legal, a pessoa recebe de violência ou ameaça, mas mesmo assim eu pratico o ato, a prisão, como eu dei no exemplo, resistência simples. Se eu dou a ordem legal, vou praticar o ato legal, a pessoa resiste e o ato não se executa, ele foge da prisão, como no exemplo, resistência qualificada. E eu vou mais além. Se em razão da resistência praticada mediante violência ocorrer lesão corporal ou morte, ora, eu fui prender o cara lá, o subordinado, ele puxou a arma e atirou em mim. Me causou uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Ele responde pela resistência qualificada, por eu não conseguir efetuar a prisão, e responde em concurso de crimes pela violência praticada. Beleza? Tranquilo, sem estresse. Perfeito. Beleza, beleza, beleza? Senhores, hoje eu vou parar aqui na questão 29. Beleza, beleza, beleza. Em razão do delengar do tempo e do avanço da hora, perfeito, tranquilo, sem estresse, eu desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, tenham um bom final de semana, bons estudos. Na próxima aula eu vou retornar com a parte de ação penal e regras em geral do processo penal, para que a gente trate direito processual penal militar. Desejo uma boa noite, bom descanso, bom estudo. Ah, lembrei de uma coisa, peraí. Eu vou te dar uma missão. Estamos chegando naquela reta final de concurso, faltando 1 mês e meio ali para a tua prova, mais ou menos. Você que está me assistindo aqui pelo desafio, você vai me procurar lá no Instagram e você vai mandar uma mensagem para mim bem assim. Lucas, sou o seu aluno do desafio e gostaria por obséquio que você me fornecesse material para estudar. Peraí. O meu Instagram é Lucas
Sanches.ap. Tu vai mandar mensagem, não esquece do por obséquio, tá? Ah, eu não sei o que é por obséquio. É por favor, por obséquio, eu vou te fornecer material completo para a sua preparação de todas as matérias. E o 0800, tá? É grátis. Eu não vou te cobrar porra nenhuma, porque eu só quero que você passe no concurso. A minha intenção é que você passe. E depois que tu passa, fala, eu passei porque eu estudei muito, porque eu sou foda, porque eu sou caralho. Me convida pra porra do sushi. Olha, eu te juro, eu dou aula há 13 anos. Eu sempre dou material, eu dou as questões da prova, eu viro o caralho da Bahia pro cara entender o assunto. Nunca me chamaram pra porra de um churrasco, bicho. Então, por favor, quebra esse ciclo. Tira o escorpião do bolso, para de nadar com o sorrisal na mão e faz esse churrasco da aprovação e me convida. Tá bom? Desejo a todos uma boa noite, bom descanso, hein? Fique com Deus, mandem mensagem. Até a próxima aula, pessoal.